Saudações a todos, mais uma vez aqui dos nossos vídeos, e nesse encontro nosso partiremos a nossa pequena viagem através da Bíblia com a leitura do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 36, que vai dizer pra gente aqui, apresenta Jesus como o libertador. Jesus o libertador. Capítulo 8, versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a mensagem que está no capítulo 8, versículo 36, Evangelho de São João. Sabemos que o Evangelho de São João, no capítulo 8, ele possui 3 temas. O primeiro tema é aquele que se refere à mulher que foi pega praticando atos com uma postura considerada na época não recomendável, com relação à sua vida particular, com relação à sua vida íntima, e surpreendeu ali, foi surpreendida, mas Jesus ali, ele mais uma vez atuando, mudando o comportamento, mudando a postura, mudando os pensamentos, e libertou aquela mulher. Libertou. O segundo tema, em que Jesus se apresenta no capítulo 8 de João, é Jesus, a luz do mundo. Em que Jesus também, ele se apresenta lá como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E temos um bom momento aí para meditarmos nessa palavra. E ao final, o terceiro tema do capítulo 8, que é Jesus o libertador. Então, lá no versículo 36 do capítulo 8, no terceiro tema, Jesus, ele afirma: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, ou seja, ele, verdadeiramente sereis livres. E nesse momento aqui, farei uma pequena explanação sobre a questão desta tão sonhada liberdade. Nós temos sede de justiça, sede de liberdade, nós temos nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos planos. Como eu costumo dizer que você, o ser humano, ele é sonhador. Como sonhamos? Nós sonhamos, projetamos, desejamos e muitas vezes não alcançamos. Um exemplo clássico, simples, em que todos podem concordar comigo. Quando vai virar o ano, o Réveillon, todos falam assim: olha, que seus sonhos se realizem, as esperanças se renovam. Eu vou fazer academia, vou fazer meu regime, minha dieta, vou fazer minha viagem, vou construir minha casa, eu vou à faculdade. Todos nós sonhamos, projetamos, temos esperança. E desejamos ao outro um feliz ano novo. Desejamos ao outro o que há de melhor na terra, o que há de melhor neste mundo. Conforto, riqueza, os sonhos realizados. Ocorre que, no transcorrer do dia a dia, na nossa vida material, muitas vezes até espiritual, não alcançamos. E deixa para o próximo ano. E deixa para o próximo, deixa para o próximo. E por que não alcançamos? O que há? Qual é o mistério? Que sonhamos, pensamos, elaboramos, projetamos, até tentamos, mas não vai. E depois a gente tenta de novo e tenta de novo até conseguirmos. Mas eu quero ficar aqui no versículo 36, que nos diz assim: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como sermos livres se devemos obedecer ao sistema econômico? Como eu, você, a igreja,
sermos livres. Se devemos obedecer ao sistema político, devemos seguir e obedecer ao sistema religioso. Quantas pessoas sofrem, estão sofrendo ou sofreram, algumas com traumas quase irreversíveis, porque os sistemas religiosos oprimiram, perseguiram, impõem a vontade do sistema. Tem que ser assim. Se não for assim, não serve. Se você não falar assim, se você não pensar assim, se você não seguir os costumes, as tradições, eu costumo dizer aqui o folclore, não é uma palavra nossa, né? Folk, se não me engano, é povo, né? Pessoal em inglês. Conhecimento de um povo, um costume de um povo. Então, o folclore brasileiro. Se não seguir ali o folclore, comemorar as datas, se não seguir o dia que se comemora tal coisa, comemora um evento, é preciso comemorar, senão você está fora. Você está fora. E você começa a ter o quê? Sede de liberdade. Você não pode comer o que você tem vontade, porque o sistema de mercado oferece aquele produto. Você não pode vestir a roupa que você pensou, que você quis, que você elaborou. Por quê? Porque o sistema oferece para o mercado, para você comprar aquele tipo de roupa, aquela cor, aquele material. A não ser que você seja um excelente costureiro, ou você tenha condições de pagar aquilo ali, você manda fazer do seu jeito, da sua cor, do seu formato. Que são raros os casos. Eu me lembro que uma vez eu fui com um dos meus filhos comprar roupas. E meu filho começando a enxergar a realidade do mercado, aquela lei do mercado, oferta e procura, e ele não encontrava o que ele pensou. Ele pensou uma roupa, ele desejou uma roupa. E nós procuramos em várias lojas. Até que eu, com muita calma, sabedoria, falei assim: amor, deixa o papai falar uma coisa para você. O sistema, ele não produz essa roupa que você pensou, que você sonhou, que você quer. Nós já procuramos várias lojas. Nós não temos nada que nos agrade. Não é aquilo que estamos procurando. Temos parecidos, temos similar. Aí eu disse, a não ser que a mamãe faça para você. Ela tira as suas medidas, compra o tecido que você acha bonito. Aí a mamãe dele tem um dom aí do artesanato, aí, do ateliê de costura, moda, esse é dom mesmo. Aí ele ficou muito triste. E ali eu já comecei a observar. Um dos meus filhos já estava começando a entender que ele tinha liberdade, mas não podia exercer. E eu tentei consolar ele. Falei, olha, o papai procurou, não encontramos. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Pensamos, sonhamos, elaboramos. Quando vamos tirar o projeto do papel, começam a aparecer vários detalhes que não é da nossa vontade. Problemas externos, detalhes daqui, detalhes dali. E você não dá um passo atrás, mas você dá uma paradinha ali, dá uma estacionada. Esse exemplo do meu filho caçula, me ensinou muito. Eu pensei, ele está começando a entender que a vontade dele, a liberdade que ele tem de escolha, de decisões, será bloqueada. Você pode pensar, você pode sonhar, mas muitas vezes não será realizado.
E começa aqui o nosso grande pensamento. Se eu sou livre, por que eu não posso exercer a minha liberdade? Você sempre precisa fazer a vontade dos seus pais, porque você mora na casa deles. Você precisa fazer a vontade do seu patrão, do seu chefe, do seu empresário, porque você trabalha ali, você presta serviço para ele. Você precisa fazer a vontade dos seus clientes, você que é empresário, autônomo, profissional livre. Então você não é livre, porque o seu patrão é o cliente. Você precisa seguir as regras do cliente. No sistema religioso, você precisa seguir o que aquela comunidade religiosa entende como certo, correto, justo e verdadeiro. Você precisa seguir ali, senão você não serve para aquele grupo. E neste dilema, nós vamos vivendo. A gente já nasce com regras, com normas, com leis. Eu costumo dizer que quando você vê o mundo, nós, já estava tudo formado. Nada vai mudar por sua causa. A empresa lá não vai mudar o horário por sua causa. O sistema financeiro não vai mudar o sistema porque você acha que ganha pouco, ganha muito, que o imposto de renda, que a margem de alíquota de desconto. O sistema político não vai mudar. Aí, as estruturas sociais, econômicas, políticas, religiosas, sentimentais, familiares, etc., etc., não mudarão uma vírgula por você. E muitos até dizem, é você que deve mudar, você que deve se moldar. E até por questão de sobrevivência. Ou até porque você precisa trabalhar. Porque muitas vezes você precisa ir a uma igreja, congregar, louvar, fazer uma oração, rever os amigos, irmãos. Você acaba seguindo ali aquele sistema religioso, aquele costume. Muitas vezes também o sistema político. O voto, as eleições, etc, etc. Vota quem quiser. Escolha o candidato que quiser. Mas é obrigatório a sua manifestação. E se não comparecer, é multado. Ou seja, você é livre para fazer o que você quiser, desde que a última palavra seja dos sistemas. Somos livres, desde que as estruturas sociais, econômicas, políticas, religiosas, familiares, isso é no mundo todo, dê a última palavra. Eu trabalhei em algumas empresas em que os empresários, os presidentes diziam assim para os colaboradores, que no meu tempo chamava de funcionários ou empregados: façam reuniões, resolvam o problema, façam eventos, fiquem à vontade, a empresa é de vocês. Mas não se esqueçam que a cereja do bolo é minha. E eu ficava observando aquilo. Ou seja, faça o evento que vocês quiserem, mas o protagonista, a estrela maior desse evento sou eu. E nós dávamos aquele sorrisinho, né? Aquele sorrisinho profissional. Sim, senhor doutor. Claro, lógico. Outros, assim, mais carinhosos, falavam: sim, senhor chefe, sim, senhor chefinho. Sim, chefinho, por que não, chefinho? Percebeu? Quer dizer, você é livre. Faça o que você quiser. Livre. Mas o sistema lá empresarial, o mercado de trabalho vai dizer assim: olha, você é livre. Contudo, porém, todavia, eu dou a palavra final e decido. Apresente o projeto que você quiser. Muitas vezes nos nossos relacionamentos,
que não é o meu caso, né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu estou solteiro. É uma bênção. É uma bênção. Eu posso dizer que livre estou. Livre estou. É uma bênção que Deus me concedeu. Estou solteiro. Muitas vezes no nosso relacionamento, no seu relacionamento, nós falamos, amor, vamos comprar tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma viagem. E o cônjuge, ele fala, sim, claro, lógico, claro, sim, lógico, claro. Aí de repente, na hora H, ou faltando um dia antes, aí um deles fala assim, olha, eu estive pensando, que tal a gente deixar para depois? Né? O dinheiro está um pouco já comprometido. A outro cônjuge. Aí as crianças, só combina e não vai. Por que falar então? Já arrumei tudo. Eu pensei que ia pra casa da avó. Eu pensei que íamos à praia. Eu pensei que íamos acampar. Eu pensei que íamos viajar. Eu pensei, então por que falaram? Ou seja, tiveram liberdade para sonhar, pensar, projetar. Contudo, o sistema financeiro deu a última palavra. Deu a última palavra. O dinheiro não alcança. Teremos que fazer mais economias, apertar daqui, apertar dali. Né? Porque não há outra forma. Todos nós dizemos isto. Não tem saída. Ou seja, parece que não tem saída. E Jesus, aqui no capítulo 8, versículo 36, ele se deparou com pessoas com sede de liberdade. Elas eram livres, mas não podiam exercer. No tempo aqui de Jesus, as pessoas trabalhavam, estudavam, compravam, vendiam, casavam. Uma sociedade efervescente. Ocorre que a sede de liberdade que há no ser humano parece não ter fim. Que quanto mais tem liberdade, mais sonhamos com essa tal liberdade. Fazer o que eu penso, fazer o que eu quero. Eu quero realizar meus sonhos, meus projetos. E Jesus disse assim, ei, olha aqui, ó. Tem um detalhe aí. Liberdade só se eu libertar vocês. Se o Filho do Homem, ou seja, essa partícula, essa preposição também serve como advérbio, conjunção. Uma série de funções aí no início do versículo. Se, ou seja, uma condicional aí. O Filho do Homem vos libertar. Verdadeiramente serei livres. Como assim verdadeiramente serei livres? Você vai conseguir ser livre, realizar os seus sonhos, solucionar o seu problema de toda a estrutura, dessas que eu já disse, religiosa, política, econômica, conjugal, família, e etc, etc. Se o Filho do Homem, que é Jesus, te libertar. Mas como assim me libertar? Como que eu... Esta sede que você tem de liberdade, esse sonho que não se realiza, esta vontade que não pode ser externada porque os sistemas te limitam. Jesus disse assim, olha, isso aí somente se realiza, se concretiza na sua vida se eu estiver contigo. Então Jesus ele falou assim, olha, você tem liberdade. Quando ele fala verdadeiramente sereis livres, ele quer dizer assim, olha, a liberdade sua existe.
Mas você só vai exercer completamente através de mim, comigo, por mim, para mim. Comigo. Esse verdadeiramente é isso. Verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente é assim, ó. Eu sou do tempo que os irmãos falavam assim, ó. O Espírito Santo garante. Quem lembra disso aí? Lá 1960, 70. Abra sua boca, cante, louve, agradeça, profetize, ore, consagre, contribua. Eu sou do tempo em que não podia ficar sem dar dízimo, e não podia ficar sem dar ofertas, e não podia fechar a mão na obra. No meu tempo falava campanha do quilo, que hoje é a obra da piedade ou assistência social. Tinha que contribuir. Mas não porque o sistema religioso pedia ou mandava. Porque havia um voto dentro de cada um, inclusive dentro de mim, dentro lá dos meus familiares, que tinha que levar algum alimento à igreja para as irmãs. Na época não existia essa expressão cesta básica. Fazia a campanha lá do quilo para socorrer alguém. Nós não ficávamos sabendo quem era essa pessoa socorrida. A única coisa que nós ficávamos sabendo é que naquele voto nosso dentro de casa, cada um, individual. E minha mãe falava assim, olha, está escrito que depois que a gente contribui, o Senhor Deus nos diz assim, ó, e depois disso fazei prova de mim. Eu fui educado nesse sistema aí. Olha, depois disso, fazei prova de mim. Ou seja, seja fiel no pouco, seja fiel na sua vida e depois você pode contar comigo. Essa é uma formação que eu tive, uma das formações. Se hoje mudou, deixou de mudar, não é o tema aqui. Mas voltando lá no verdadeiramente sereis livres. Esse verdadeiramente é que quando Jesus fala para as pessoas, olha, eu, o Filho do Homem, eu, Jesus, reconheço que vocês são livres. Mas vocês não são verdadeiramente, ou seja, mas vocês estão presos aos costumes, aos dogmas, às tradições de todos esses sistemas, social, religioso, político, família, econômico. Mas se vocês forem libertos por mim, aí verdadeiramente, aí sim, você terá liberdade. E como é esta liberdade? Sendo que se eu não for exercer aquele convite, eu pago uma multa. Então eu sou livre. Eu não vou exercer o meu direito no sistema político. Não compareci, não quis, não escolhi, deixa pra lá. Só que o sistema fala, olha, você está aqui irregular, deverá pagar uma multa. Faça o que você quiser, desde que não seja contra o sistema. Fale o que você quiser, você tem liberdade de expressão. Olha só, você tem liberdade de expressão. Você tem liberdade de externar os seus pensamentos, as suas opiniões, desde que eu, o sistema, permita. Alguns sistemas pelo mundo deixa bem claro, é proibido pensar, é proibido refletir. Certa vez eu estava conhecendo uma filha de Deus. E essa filha de Deus, ela começou a me observar e disse assim: Ô Silva, eu pego você pensando, refletindo. Por que você pensa tanto assim? Por que você reflete tanto? Por que você fica meditando? O que você está pensando? O que você está meditando? Aí eu disse:
Houve países aqui da América Latina em que pensar era proibido, porque nenhum sistema consegue entrar e controlar a sua liberdade de pensamento. Nenhum sistema consegue. Quando você pensa, quando você faz a sua reflexão, quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, principalmente em espírito, você e Deus, começa a ser construído em você, começa a ser construído em mim, começa a ser construído na igreja, os alicerces para que você verdadeiramente será livre. Como é que é? É isso mesmo. A liberdade vai começar lá no seu pensamento. A liberdade vai começar lá no seu espírito. Esse é o verdadeiramente. Verdadeiramente sereis livres. Começa na essência. Jesus começa a trabalhar, Jesus começa a atuar de dentro para fora, lá na alma. Eu ouvi umas expressões que vai lá na divisão da alma, do espírito, do corpo. Esse poder de Deus, ele vai entrar em você, nos seus pensamentos. Ele vai começar a mudar o seu modo de pensar. Pensar, meditar, refletir. Mudando o seu pensamento, vai mudar o seu ânimo, a sua fé será aumentada. Porque é aí que entram verdadeiramente sereis livres. Você quer ter liberdade como você sonha? Você quer ter liberdade como você almeja? A sede de liberdade? Você vai agora cumprir aquilo que Jesus recomendou verdadeiramente. Ou seja, vamos começar do início. Começa orando em espírito. Começa fazendo jejum sem ninguém saber que você está em jejum. Os milagres vão acontecendo, eles não vão saber por que está acontecendo. Você quer sinal melhor do que você é livre verdadeiramente? O milagre aconteceu na sua vida. A cura chegou, o médico não sabe explicar. Olha aí o verdadeiramente livre. Estou com vontade de falar glória a Deus. Eu estou me segurando aqui, sabe? Eu sou pentecostal, eu me seguro aqui. Não é muito bom falar em vídeo, porque você não pode gritar, né? Não pode... Você tem que se segurar. Nossa, mas amém. Olha, eu me seguro tanto. Vamos lá. Olha o verdadeiramente livre chegando aí. Sabe você que tem que vir à igreja porque a família traz? Ai, eu fui criada na igreja. Meu Deus, que horror. Eu tinha que ir à igreja. Ai, eu tinha que seguir aqueles costumes. Ai, eu tinha que seguir. Ai, e depois quando eu me casei, piorou ainda. Pensei que fosse me casar para ser livre. Não, aí dei de cara com o marido e o sistema de família. Não adiantou nada. Saí de uma prisão e entrei na outra, não é assim? Muitas pessoas já falaram isso pra mim. Nossa, estava na casa lá dos meus pais, quando solteiro ou solteira, tinha que seguir as regras do papai, da mamãe, da família, do vovô, da vovó. Não aguentava mais almoçar aos domingos, aquela bagunça, aquela mesa com 40 pessoas. E ai de quem faltasse. Agora, quando eu caso, tô achando que eu serei livre, porque eu sou casado, casada, agora tem mais compromissos. Olha aí. Não verdadeiramente livre. Por quê? Fez um projeto, aí eu vou me casar e serei livre. Farei o que eu quero, o que eu penso, o que eu entendo. Não, é aí que o compromisso aumentou. Porque agora você tem os compromissos da parentela e mais o compromisso aqui da família. Depois vem os filhos, depois vem os netos. Ou seja, não é verdadeiramente livre. E quando eu vou à casa da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, eu preciso seguir as tradições lá. E isso eu não suporto mais. Mas eu vou para o mundo. Não adianta. Chegando lá no mundo, aqui na nossa expressão evangélica, eu vou para os meus bares, para os flashbacks, eu vou para a torcida organizada, eu vou
vamos dizer assim, curtir a vida, não faça isso, porque lá tem regras também. A estrutura lá também, você não será verdadeiramente livre. Você terá uma falsa sensação de liberdade. Lá também há regras, há normas, há costumes, há tradições. E muitas vezes até muito mais rigorosas do que o sistema religioso, político, econômico, família, parentela. A regra lá fora. O escritor, ele deixou bem claro que nós temos alguns sistemas de educação. A educação da família, a educação religiosa, a educação do mundo. São vários sistemas de educação. Você sai de um sistema de educação, entra no outro. Você entra no outro e outro. Não há liberdade plena. E Jesus sabia disso. Quando Jesus disse, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele começa a te libertar quando ele entra, o Espírito Santo entra em você, das mais variadas formas. Não quero aqui entrar em detalhes sobre essa questão do Espírito Santo na minha vida e na sua e na igreja. E o que é ser verdadeiramente livre? O poder de Deus, através das suas orações, orações da igreja, ele começa, isso é experiência própria, ele começa a adicionar pensamentos em sua vida. Os nossos pastores, nossos professores, doutores, os nossos psicólogos, eles conhecem muito mais esse tema. Você passa a ter mais ânimo, mais disposição, mais iniciativa. E você começa a se surpreender. Nossa, sou eu mesmo. Uhum. Sabe por quê? Porque quando o poder de Deus começa a te libertar de dentro para fora, lá na sua célula, lá no seu DNA, fazendo cumprir o verdadeiramente, você começa, eu vou usar uma expressão bem popular aqui, do nada, você começa a fazer aquele curso que você sempre sonhava, que era natação. Depois você vai fazer aquele outro curso que você sempre sonhava, que era idiomas. Aí depois você começa a fazer aquela mudança no seu guarda-roupa, no seu visual, no seu corpo, nas suas palavras. Olha você sendo livre aí verdadeiramente. Nossa, eu estou com vontade de dar glória a Deus, eu estou me segurando. Olha você sendo livre. Você que levantava meio-dia, 1 da tarde, 10 da manhã, 9, a vida desorganizada, a casa, as finanças, você começa a observar que o verdadeiramente livre, ele começa a atuar na sua vida. Você coloca o relógio para despertar 8, 9 da manhã, não. Mas o verdadeiramente livre te acorda com ânimo, te acorda às 7, 7h30, 6. Você fala, o que está acontecendo comigo? Olha aí o verdadeiramente livre entrando nas suas estruturas, mexendo nas suas estruturas, mexendo na sua casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha o verdadeiramente livre atuando de dentro para fora. Quando, eu vou abrir aqui um paralelo. Quando Jesus perguntou para aquele homem deficiente visual, o que você quer? O que você quer? E o cego disse, Senhor, que eu veja. E Jesus, amorosamente, carinhosamente, verdadeiramente, libertou aquele homem da escuridão física e espiritual. Mas Jesus falou assim, é isso que você quer? É, Senhor, que eu veja. Aí Jesus disse assim, então veja, olhe, veja. E quando o cego abriu os olhos,
Ele viu. Quem deu a liberdade para ele, verdadeiramente ele viu. Quem falou, olha aqui o meu libertador. Olha aqui o meu libertador. Olha, sou eu. Agora veja. Agora vai e fala o que Deus fez por você. Você é livre. Materialmente, fisicamente, espiritualmente. E Jesus faz isso na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Ele liberta de dentro para fora. Ele liberta o seu físico. Sabe aquela vontade que você tem em academia e nunca vai? Não dá. Sabe? Você se preocupa o que vão dizer, o que vão falar, o que as estruturas religiosas, econômicas, financeiras, sociais vão dizer. Jesus te liberta disso. Jesus te liberta desse pensamento. O que vão dizer, o que vão falar. Isso é uma corrente maligna na vida das pessoas. A pessoa não pode ser ela mesma. Por quê? Porque agora ela está aprisionada com uma sensação de liberdade. Essa é a verdadeira prisão. Aparência de liberdade, mas não tem liberdade. Por quê? Porque eu preciso me preocupar com o que vão falar. Eu preciso levar em consideração o que vão dizer, o que vão concluir, o que vão achar do meu cabelo, o que vão achar da pregação, o que vão achar da minha voz, do meu cabeção, da minha aparência com Antônio Banderas, aquele ator lá de Hollywood que faz os filmes aí. Mas ele não fala língua estranha, ele não é do reteté, do tereteté, do canteanda. Não, eu sou disso e muito mais, é que aqui eu me seguro no vídeo. Eu me controlo, porque o espírito é sujeito ao profeta. Não que você não possa fazer. Pode fazer seu aviãozinho, pode fazer. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aí. Faça seu aviãozinho, fale língua estranha. Eu, pela misericórdia de Deus, sou baseado no Espírito Santo. Sempre busco renovo. Sempre busco os dons. Deus me deu alguns dons, eu exerço. Para a honra e glória dele. A Winnie diz assim, quero ser um vaso de bênçãos, um vaso nas mãos do Senhor. Faz-me um vaso de bênçãos. E você precisa ir. O verdadeiramente livre te chacoalha, fala, ei, você colocou o relógio para despertar 8, 9, mas eu estou te acordando agora, estou te animando. Some o sono, some a preguiça, some as dores. Você fala, no que é isso? É que você orou. Você começou a exercer a sua liberdade onde ninguém entra. Na oração em espírito ninguém entra. No seu jejum ninguém entra. Sistema econômico, sistema político, sistema religioso, parente, família, pastor, igreja. Ninguém entra no seu jejum. O negócio agora é você e o verdadeiramente livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprenda isso, o verdadeiramente livre, o que é? Começa lá, você, com você, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, os anjos. Fala, Senhor, eu sou livre e creio que em Ti eu serei verdadeiramente livre. Começa a mudar seus pensamentos verdadeiramente livre. Começa a mudar o seu modo de falar, o seu modo de pensar. Você vai começar agora a se elevar espiritualmente de dentro para fora, que você agora não se preocupa mais. Essa roupa tá boa, o que vão dizer? Esse meu cabelo tá bom. Eu tô gordo, eu tô magro, eu tô alto. Me acham chato, não me acham chato, me acham feio, me acham bonito. Não interessa. O verdadeiramente livre te libertou agora das amarras, das estruturas do achismo. Falar como os irmãos falam na igreja, receba! Glória a Deus. Receba! Seja você mesmo. Dê glória a Deus, abra a boca. Fala línguas estranhas, pula, faça reteté, canteando, não interessa! Tem um ditado aí, quando eu era criança eu usava muito, que eu fui um ser, como criança e adolescente, acho que até hoje, insuportável. Sabe aquele ser insuportável? É isso aí. Aí Jesus foi transformando, foi melhorando. Seja insuportável. Quem quiser que saia perto de você.
Ah, esse irmão fala glória a Deus, esse irmão tem a mesma mensagem, essa irmã só canta esse hino, não interessa, ela não está cantando para você. Ela não está cantando para você. Ela está dizendo assim, ó, que ela verdadeiramente é livre. Tá vendo aí? Ela está dizendo, verdadeiramente eu sou livre. Ah, porque eu sou alta, eu sou magra, eu sou negro, eu sou preto, não interessa. O alto, o baixo, o gordo, o magro, o doutor, o simples, o analfabeto, o carro zero, a carroça, o cavalo, não interessa, não é para você, é para o verdadeiramente livre. Às vezes quando as pessoas vão em casa, falam, você quer ir em casa, tem certeza? Tenho. Olha, eu não vou estar nem aí para você, hein? Minha casa é humilde, você vai comer o que tem. Eu cozinho como se fosse para mim, se você quiser comer, você come. Ai, você cozinha? Fala, aham, do meu jeito. Estilo militar em guerra. Como é que é? É isso mesmo. Quando eu cozinho ovos lá, visita que descasque os ovos. Eu não vou descascar ovos para ninguém, não. Tá bom? Agora, se você conseguir comer a comida que eu fiz, então, amém. Se não conseguir, a gente pede uma pizza aí. E eu também não como pizza, você come sozinho. Eu fico olhando, batendo papo com você. O que quer dizer isso? Eu não estou preocupado o que você acha, deixa de achar do meu tempero. Se é que... se é que eu faço... Se é que tem tempero, né? Vamos colocar assim. Quero saber. Então, verdadeiramente é isso. Você vai para aquela academia. Você vai fazer o seu curso de natação, de idiomas, de teologia. Você vem orar pela manhã. Ah, eu não vou orar lá pela manhã, porque eu não sei que os irmãos... Não interessa, você vai lá pela manhã no curso de oração, dobra seu joelho e fala com Deus. Louva ao Senhor, apresente seu sacrifício, dê sua oferta, dê seu dízimo. Começa a falar do amor de Deus, de Jesus Cristo que veio ao mundo para salvar e buscar, libertar, e para que a pessoa seja verdadeiramente livre. Começa a falar, começa a pregar. Mas prega do seu jeito. Do jeito que Deus te ensinou, do jeito que você aprendeu, do jeito que você se sente melhor. O que interessa é que você está ganhando almas para o reino de Deus, está falando do amor de Deus. Esse verdadeiramente livre é isso. Começa lá na sua mente, lá no seu espírito. Olha o verdadeiramente livre aí, lá no seu interior. Lá no seu interior. Muitas pessoas perdidas, aflitas, sofrendo. Por quê? Porque tem a liberdade, apenas uma palavra, liberdade. Temos confusões nos nossos sistemas político, judiciário, os poderes não se entendendo. Por quê? São livres, mas são limitados, não são verdadeiramente livres. É um controlando o outro, um fiscalizando o outro. Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus entra na sua vida, o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, o poder de Deus vai fazer que você seja verdadeiramente livre. E um dos sinais é o que está escrito lá em João. Eu não sei se é João. É João. Assim como Jesus ungiu, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Isso mesmo. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e Jesus andou pelo mundo curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você quer liberdade melhor do que essa? Ser usado por Deus? Você quer liberdade melhor do que essa de ser usado por Deus? Ah, irmão Silva, como que eu sou verdadeiramente livre? Sabe como? Sendo usado por Deus. Eu quero ver estrutura econômica, estrutura social, estrutura religiosa, dizer o que você pode e não pode. Quando Deus te pegar, te ungir,
te encher do Espírito Santo, andar com você e você andar pelo mundo, curando os enfermos em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. Aí eu quero ver se você não é livre. Glória a Deus. Agora eu sou obrigado a falar glória a Deus, não adianta. Olha verdadeiramente livre aí. Porque Deus é com você. Quer ser verdadeiramente livre? Eu, você, a igreja, encha-se do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E volto a repetir, eu sou do tempo que os irmãos falavam, o Espírito Santo garante. E garante, irmãos, garante porque eu sei o que eu estou falando. Garante. O verdadeiramente livre é isso. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é ser verdadeiramente livre? Primeiro passo. Vou fazer igual aqueles irmãos que pregam assim. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Eu acho interessante aquilo. Né? Eu não faço aquilo porque... eu vou na hora ali. É na hora. Tem que ser na hora. Mas eu acho muito interessante os irmãos que fazem assim, umas anotações para não esquecer. Eu não consigo fazer anotação. Se eu fizer anotação, uma vez eu tentei fazer uma anotação para pregar assim, ó, vou falar isso, depois eu vou falar aquilo, depois eu vou falar assim. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou desse jeito aqui. Vamos ouvir o irmão Silva, vamos. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenho pregação, não preparei nada. Eu só sei que eu orei ao Senhor e vim aqui. Pronto, vamos abrir a Bíblia aí, vamos ver o que Deus tem para conosco. Eu sou desse tempo. Isso é bom. Mas os irmãos que conseguem o primeiro passo, segundo passo, é muito legal. Eu acho bacana. Tem um roteiro a seguir, uma técnica, uma elaboração, né? E eu não consigo. Eu sou isso aqui que você está vendo. Mas voltando lá. O verdadeiramente livre, cheio do poder de Deus. O verdadeiramente livre, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de dons espirituais. Você quer mais ainda? O que você quer mais? Pense que Deus faz com você o mesmo que fez com Jesus Cristo, até mais. Porque Jesus disse: se estiver em mim e minha palavra estiver em vós, farei o que eu faço e muito mais. Olha aí o verdadeiramente livre. Glória a Deus. Você está com sentimento de aprisionamento? Sua família te aprisiona, seu emprego, seu costume religioso. Você está preocupado com A, B, C, D, menos com você. Você está se importando e você não pode falar, não pode pensar. Você está se importando com isso? Então, quando o Espírito Santo de Deus encher você, o poder de Deus chacoalhar você, e você ser você mesmo, aí você vai dizer: glória a Deus, verdadeiramente sou livre. Eu não vi governo nenhum ainda aprisionar um crente cheio do poder de Deus. Eu não encontrei na Bíblia. Tentavam aprisionar Elias, tentavam aprisionar Daniel, Josué, Sadraque, Mesaque, Abdenego, tentavam aprisionar Moisés, tentavam aprisionar os apóstolos. Não, que? Você vai perder tempo, rei, rainha, sistema político, sistema de escravidão, sistema religioso. Jesus disse: vocês dão dízimo até da semente da mostarda, mas o seu próximo aí você rejeita. Então não adianta. Aprisionados por sistemas religiosos, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, eu concordo, eu não concordo, faz isso, não faz aquilo, quem manda aqui sou eu, se quiser é assim, se não vai embora. Fique em paz com esses sistemas. Eu não vi sistema religioso algum oprimir Jesus. Eu não vi sistema econômico da época, que era a escravidão, oprimir Jesus. Perguntaram para Jesus: olha, devemos pagar impostos. Jesus falou assim: olha, se é dele esses impostos, dá para ele. Acabou, vai embora. Dá a César o que é de César. Ou seja, olha, tem que pagar o imposto? Pague isso daí, acabou. E aí?
Você paga um imposto aí reclamando, quer dizer que você não é verdadeiramente livre. Sabe o que você faz? O crente cheio do poder de Deus, o verdadeiramente livre, ele paga. Sabe por quê? Porque Deus multiplica 10 vezes, 20 vezes. Ah, o que César está pegando meu dinheiro. Então, não. Dá para ele. Aí Deus te dá em dobro, em triplo, em quádruplo. É assim que funciona. Esse é o verdadeiramente livre. Eu nunca vi crente verdadeiramente livre, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, dos dons do Espírito Santo, reclamar, resmungar. Não, nunca vi. Eu fui criado com esses irmãos. É só vitória, é só bênção. E quando eu ia à casa desses irmãos, era uma casa assim, humilde, pobrezinha, de dar dó. Mas vai lá pra você ver. Eu quero que. Olha, vá lá pra você ver. Uma vez eu fui à casa de uma irmã tão humilde, cheia do poder de Deus, verdadeiramente livre. Falou, irmã, eu vim aqui. Aí ela falou, não, pode parar. Para, não fala nada. Eu falei, mas não, nem falei. Mas não é pra falar. Você veio aqui pra ouvir, não pra falar. Eu falei, tá bom, irmão, perdão. Ajoelha aqui. Eu falei, mas nem cheguei. Ajoelha! Aí eu falei, ô Jesus. Aí eu ajoelhei, aquele chão, só por Deus aquele chão, assim, sabe? Aí eu ajoelhei, baixei a cabeça, ela colocou a mão na minha cabeça. Ela e o ancião, o esposo dela. Essa irmã, Deus já a chamou para si. E ela começou a orar. Orar, e Deus tomou aquela irmã, a profecia, lendo estranhas visões. Ela disse coisa lá da minha infância, lá de quando eu estava na 4ª série, na 5ª. Eu falei, mas ela nem é amiga da minha mãe, ela não sabe nada de mim. O que quer dizer isso? Essa irmã estava verdadeiramente livre. Ela não estava apegada se a casa era feia, bonita, grande, alta, limpa, se tem comida, se tem... Não interessa. Ela era verdadeiramente livre. Não estou dizendo que a sua casa não possa ter conforto, não possa ter luxo. Não, amém. Eu sempre falo que as meias verdades não é de Deus. Como, por exemplo, eu sou pobre, mas sou feliz. Não fale isso. Você diga assim, eu sou feliz e também sou rico. Eu sou rico e sou feliz. Afirme isso. Não afirme que você é pobre, mas é feliz. Não, você diz assim, olha, eu sou rico, pela graça de Deus sou rico, nada me falta. E também sou feliz com Jesus. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Não faça isso. Fala, eu sou limpinho e também sou rico. A gente ganha pouco, mas se diverte. Não faça isso. Você ganha muito bem, seu salário é sagrado, honesto. E também tem um ambiente excelente de trabalho. Não aceite essas verdadezinhas, que na verdade são mentiras maquiadas de verdade. Porque houve um tempo em que a mentira, ela pegou as roupagens da verdade e saiu por aí dizendo que era a verdade. A mentira, ela pegou a maquiagem, as roupagens da verdade. E agora a mentira, ela se passa como verdade. Então fique atento. Porque o verdadeiramente livre, que é Jesus, o Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, a Santíssima Trindade, vai fazer com que você seja verdadeiramente livre ao ouvir essa explanação e vai meditar. Você vai começar a ter um dom chamado discernimento. Você vai sair agora do espírito de crítica, do espírito de apontar, do espírito de nada tá bom para você, sempre tem um errinho, sempre tem um defeito. E agora você vai passar agora a ter o dom do discernimento. Aquilo que você, no seu coração, não aceitar, não aprovar, for contra você, os seus princípios, você não aceita, você fala assim, Jesus, cala minha boca. Tira esse espírito de crítica, de análise crítica.
Nada, nenhum pregador presta, nenhum pregador tá bom. Por mais que ele pregue, por mais que ele ore, por mais que ele ganhe almas para o seu reino, Jesus, eu ainda sempre acho uma falhinha nele. Se você não quer elogiar, não quer reconhecer, também não ponha defeitos, ore por ele. Ah, mas eu não concordo, fique em paz. Você concordando ou não, o verdadeiramente livre vai libertar as pessoas. Você achando ou não achando, Jesus, aquele que realmente pode libertar o pecador, pode libertar o ser humano da situação que ele pode dar liberdade para ele, você achando ou não, Jesus vai atuar. Eu não vi Elias sendo aprisionado pelo sistema lá dos reis. Eu não vi os profetas, eu não vi. Eles eram verdadeiramente livres. E Jesus fala assim lá, João 8,36. Se, pois, o Filho do Homem, que sou eu, Jesus, vos libertar. Quando Jesus entra na sua vida, o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, você está liberto verdadeiramente. Você para. Você nunca mais critica, você só elogia. E se não elogiar, você fica em paz. Você começa a dizer ao pecador, olha, só Jesus. O pecador não vai entender, mas uma hora ele entende. Algumas pessoas querem me conhecer. Eu falo assim, você conhece Jesus? Ah, não conheço. Quer conhecer? Não, quero conhecer você. Falaram, olha, para me conhecer, só me ver aí no YouTube aí. Tô lá. Não, quero conhecer pessoalmente. Fala, pessoalmente eu tenho que orar. Quer orar? Ah, não. Falei, então. Quer fazer jejum? Ah, não, imagina. Quer pregar? Não, também não. Quer trabalhar? Levantar 4 da manhã? Trabalho dia sim, dia não. Levanto 4 da manhã. Eu entro 10 para 6 no trabalho. 12 horas. Dia sim, dia não. Quer? Ah, não. Ah, eu durmo até 10 da manhã. Eu falo, então, você vai ter que ser verdadeiramente livre, porque senão não vai dar não. Tá bom? É isso. E o verdadeiramente livre, ele faz isso. Ele começa a libertar você dos seus pensamentos. Olha o verdadeiramente livre aí. Seus pensamentos, dos seus achismos. Ele começa a libertar você e você se preocupou com A, com B. Ele começa a libertar você do desânimo. Alguns chamam preguiça. O verdadeiramente livre, ele começa a libertar você daquilo que chamamos de depressão. Depressão é também uma das definições, segundo aí a literatura médica, é a falta de ânimo. A pessoa vê que tem que limpar, tem que fazer, tem que pagar, deve trabalhar, deve congregar, deve dar glória a Deus, mas está desanimado, está desanimado. É depressão. Desânimo, do latim animus, quer dizer alma, ou seja, desalma, está sem alma, está sem energia, está sem fervor. Isso é uma das definições aí da literatura, segundo a medicina. Nossos psicólogos doutores sabem melhor esse tema. Estou com depressão, ou seja, estou sem ânimo, estou sem alma, estou sem vitalidade, sem vigor. Há um hino que diz assim: aquece os frios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Ou seja, o poder de Deus fazendo com que eu, você e a igreja seja verdadeiramente livre. Quer ser verdadeiramente livre? O poder de Deus na sua vida. Josué era livre, verdadeiramente livre. Sabe por quê? Porque Deus falou assim para ele: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Porque assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. E Deus fala assim para você e para mim: ei, vou fazer você verdadeiramente livre. Você vai se esforçar, eu vou te dar forças. Eu vou te dar forças para você se esforçar. Você deve despertar, você deve levantar, porque o seu descanso não é aqui. Mas quem vai fazer você despertar, levantar, é o poder de Deus, é o verdadeiramente livre. Você pode vir até a igreja, você pode até trabalhar obedecendo às estruturas, como eu já disse.
Mas no seu ser, você já está livre. É questão de tempo. Olha, eu venho à igreja porque eu sou obrigado, porque eu venho de uma família tradicional. Fique em paz. Se você se encher do poder de Deus e do verdadeiramente livre, você pode seguir sua vida em paz. Siga sua vida em paz, com seus planos, com seus projetos. Você é livre. Oh, mas aí eu vou bater de frente com o meu sistema religioso, eu vou bater de frente com o meu sistema de família. Oh, eu vou desagradar muita gente. Bom, se você está preocupado com isso, você ainda não é verdadeiramente livre. Ficou fácil agora, né? Não, irmão, eu não posso sair da minha casa e morar lá, porque a tradição da minha família, eu só posso sair de casa vestida de noiva. No meu tempo era assim. Ora, se você está preocupada com isso, então para de reclamar. Fique com a sua sensação de liberdade, cumprindo as tradições dos sistemas, e cale sua boca, pare de reclamar, de blasfemar. Porque quando verdadeiramente livre te libertar, você vai se encher do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, vai entender que isso é apenas uma tradição, é um costume, o pode, não pode, que não pode, que pode, que vota, que não vota, que compra, que paga, que parcela, tantas vezes no cartão, que é aviso prévio, que votou, que ganhou, que perdeu, que o STF, que a Câmara, que... Não, você vai falar, oh, isso aí pra mim não me interessa, não. Ih, eu sou livre. Olha que maravilha. Isso aí não me interessa, não. Isso aí eu sou livre, eu sou livre. Ih, fiquem vocês aí com essa confusão de vocês. Paulo nos ensina a fugir de toda polêmica, de toda confusão. Fiquem vocês aí. O crente cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que é verdadeiramente livre, liberto por Jesus, ele não está preocupado. Se pode cortar cabelo, se não pode. Se pode usar barba, se não pode. Se usa terno, se não pode. Olha, meu irmão. Vai se encher do poder de Deus, da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria para você obedecer que determinados locais... Por que eu preciso usar essa roupa? Por que, meu querido? Local, dia e hora. Se eu vou à praia... Gente, eu não vou à praia com terno. Eu posso ir, lógico. Eu tenho essa liberdade de ir à praia. Mas lá não é lugar dessas vestimentas. Eu vou à feira, eu vou ao mercado, eu vou passear, eu vou acampar, eu vou à igreja. Todo lugar nós temos uma vestimenta adequada. Até por questão de respeito ao nosso próximo. Olha o Espírito Santo te fazendo verdadeiramente livre. Mas eu posso adorar a Deus com a vestimenta sensual? Pode. Aí é você e Deus. Mas o Espírito Santo vai te dar sabedoria. E Paulo também nos diz assim, se seu irmão se escandaliza porque você come carne, não coma. Porque você pode entristecer ele. Sabe aquela história? Opa, não fale isso porque temos crianças na sala? É aquilo ali. Olha o poder de Deus dentro de você, te dando sabedoria para você aprender a conviver dentro dos sistemas e ser livre. O verdadeiramente livre é isso, é o poder de Deus na sua vida, é isso também. É o poder de Deus na sua vida, te enchendo de graça, te enchendo de dons, e você começa a entender. Não é que é pecado, que é errado, que é proibido, não é isso. É que eu, que estou verdadeiramente livre, eu entendo que aquele irmãozinho ainda não está. E eu preciso ganhar ele. Um dia eu fui igual a ele. Eu não era verdadeiramente livre. Eu entendia do meu jeito. Que não pode isso, não pode aquilo. Não, poder pode, mas não deve. Poder pode, mas não deve. Para ganhar uma alma. Deus faz qualquer coisa para ganhar uma alma. E não é você que vai fazer o irmãozinho ficar triste. Você é um instrumento de Deus para que ele também seja verdadeiramente livre. Posso vir à igreja sem terno? Posso. Posso pregar de bermuda, camiseta, chinelo? Posso. Posso pregar na minha prancha? Posso. Amém. Amém.
Isso aí não quer dizer que é errado e nem certo. Se for um costume, uma tradição lá daquele país, daquele estado, daquele setor, amém, fique lá, fique em paz. O verdadeiramente livre, ele começa a ter sabedoria dada de Deus, discernimento para as coisas. Quantas pessoas sofreram com regulamentos religiosos? O pode, o que não pode, o que não pode. Aí passa o tempo, passam décadas, passa anos e anos e anos, agora pode. Por quê? Porque não era verdadeiramente livres. Mas no passado não podia, agora pode. Por quê? Porque estavam seguindo o costume de uma tradição. Mas o verdadeiramente livre, o poder que atuava em Elias atua nele. O poder que atuava em Josué, em Moisés, Abraão, Isaac e Jacó atua em você. Por isso que esses homens, eles eram verdadeiramente livres. O poder que atuava em Jesus atua em você. Verdadeiramente livre. E neste pequeno vídeo, de 1 hora e alguns minutos, eu tenho certeza que você, a partir desta data, deste momento, você agora vai dizer assim: Senhor, eu quero ser verdadeiramente livre. Nada vai me aprisionar, Senhor. Porque o verdadeiramente livre, que é o Senhor, que me liberta, vai fazer eu entender, eu compreender, vai fazer eu me articular dentro desses sistemas. Não sou mais prisioneiro de pensamentos, de achismos. Busque o poder de Deus na sua vida, o Espírito Santo. Faça os seus projetos, busque os dons espirituais, pregue a palavra de Deus, cante, ore, sapateia, fique à vontade. Deus vai te deixar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, na comunidade certa, num país certo e no céu. Porque verdadeiramente você agora é livre. Deus vai tirar toda a sensação de perseguições, de opressões. Vai te dar sabedoria. Ninguém aprisiona um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mergulha nas escrituras, mergulha na palavra, na oração, no jejum. Deus vai te dar sabedoria. Você vai fazer o que você quiser. Tanto materialmente quanto espiritualmente. Para você parece que não dá. Vou lutar contra as estruturas. Mas você não vai lutar mesmo contra as estruturas. Você essa guerra não é sua. Pronto. O verdadeiramente livre, deixa que ele te liberta disso tudo aí. Deixa que o verdadeiramente livre, Jesus Cristo, o poder de Deus, o Espírito Santo, ele vai te libertar disso daí. Vai aumentar a sua fé, seu ânimo, vai fazer milagres na sua vida, vai perdoar os nossos deslizes, as nossas falhas, vai ter misericórdia, vai nos abençoar. Mas é que eu não posso dançar, porque eu não posso curtir. Pode sim, você pode tudo. Tanto materialmente quanto espiritualmente, você pode tudo. Por quê? Porque o verdadeiramente livre vai te dar sabedoria para você fazer tudo. Isso é mistério de Deus. Há um hino na nossa harpa cristã, o hino 116, que diz assim: eu andava pela senda de horror. Senda é algo parecido a um labirinto. São caminhos estreitos, caminhos difíceis. É como se fossem vielinhas. Lembra uma pessoa perdida numa floresta, perdida numa comunidade, perdida... Uma senda de horror. Andava pela senda de horror, apertado, estreito. Sem o Salvador, sem conhecer Jesus. Aí até que um dia Jesus encontrou essa pessoa e libertou ele de tudo. E hoje ele canta: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Amém? O hino 116. Eu andava pela senda de horror. Senda de horror, aqui são seus pensamentos, sua postura, suas palavras, suas ações. Primeiro Deus
O verdadeiramente livre vai te libertar de você mesmo, porque muitas vezes nós somos os nossos próprios opressores, e opressores cruéis. Muitas vezes eu ouvi assim, ó, o seu maior inimigo é você mesmo. Ninguém está te criticando, ninguém está te apontando. Você simplesmente guardou alguns traumas, algumas mágoas, algumas feridas. Mas o verdadeiramente tira tudo isso para você ser livre. Ele arranca isso daí. Aí você é livre. Mais uma vez, o Espírito Santo garante, faça isso. O verdadeiramente livre apaga o seu passado, apaga seus traumas, arranca suas lembranças, te faz uma nova criatura. Faz o teste como eu fiz. Creia. Exerça a sua liberdade espiritual, sua intimidade com Deus. Ninguém precisa ficar sabendo, como eu já disse. Aí um dia você vai cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Ninguém vai te condenar. O ninguém começa por você. Você mesmo não vai se condenar. Você não vai se criticar. Você não vai olhar no espelho e ficar falando: ai, como eu sou feio, como eu estou gordo. Não, Deus vai te libertar disso, desse espírito que não é dele. O ser humano é lindo, o ser humano é perfeito, é a imagem e semelhança de Deus. Se você é gordo, alto, baixo, magro, fique em paz. Deus prepara alguém lá que vai te amar do jeito que você é, vai te amar mesmo, do jeito que você é, fique em paz. Oh, mas eu não tenho estudos, eu não tenho isso, fique em paz. Se você não tem, Deus dá. Não se aprisione, porque o verdadeiramente livre te libertou. Amém? Eu agradeço, como fala o nosso tempo, né? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Lembra disso? Beijo no coração de todos vocês e meditem nisso. Nos hinos, nos testemunhos, na experiência de vida. E que Deus fez comigo, possa fazer com você. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.